Olá, gente! Eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês, devido ao nosso devocional da semana passada, onde o tema foi Fuja do Pecado. Hoje decidi fazer esse vídeo para falar sobre o que é pecado, afinal de contas, né? Para que a gente consiga compreender, porque muito se fala em pecado, mas muitas vezes nós não conseguimos identificar o que são eles, ou quem não tem conhecimento da palavra, né, de Deus, tem dificuldade em compreender o que é pecado, porque nós temos velhos hábitos e costumes que muitas vezes para nós é normal e nós não conseguimos identificar isso como pecado. Para nós já é uma coisa que é normal, vamos dizer assim. Falo isso por mim mesma, porque por muitos anos eu vivi em pecado, né? Fiz coisas que não eram corretas aos olhos de Deus, que não condiz com a palavra de Deus por falta de conhecimento, por não conhecer. A própria palavra de Deus nos diz que o povo perece por falta de conhecimento em todos os sentidos, né? Muitas coisas em que Deus deixou dentro do seu manual, que é a Bíblia, para que nós conhecêssemos, nós não temos conhecimento delas e nós acabamos negligenciando, né? Ou até mesmo pecando por não conhecer. Então hoje nós vamos falar, como no devocional passado nós falamos, né, que Adão e Eva foram os nossos primeiros pais e como eles pecaram, né, desobedeceram a Deus, não seguiram as leis de Deus e caíram em pecado, nós carregamos, né, a herança desse pecado. Então o que é pecado, afinal? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter, né? Aquilo que não condiz com o caráter de Deus, com o caráter de Cristo, né? Então nós pecamos quando não fazemos o que agrada a Deus e também quando fazemos o que o desagrada. Então nós podemos pecar por não fazer o que agrada a Deus, né? E também por fazer o que desagrada a Ele. Então nós temos que ter cuidado, né, com essas duas coisas também. O significado da palavra pecado, ela vem do grego ermátia, que significa errar o alvo, estar errado, desviar-se do caminho, da retidão e honra, andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, violação da lei divina em pensamentos ou ação e por aí vai. Então agora eu quero ler aqui um trechinho para vocês, que está em 1 João, capítulo 3, do versículo 4 ao 9, onde diz o seguinte: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Nesse versículo está se falando sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, né? Ele se manifestou, ou seja, deu a sua vida por nós, morreu, né, na cruz. Ele não tinha pecado para nos livrar dos nossos pecados, no sentido de que, a partir do momento em que nós reconhecemos e identificamos que pecamos, nós podemos pedir perdão para Deus e buscar não errar mais. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu ou não o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Então, nesses últimos versículos, a gente vê que está falando de pessoas que são conhecedoras da palavra, pessoas que aceitaram Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador,
Muitas vezes já desceram também as águas do batismo, né, onde morre a velha criatura, onde você abandona tudo aquilo que até então você havia feito de errado, tudo aquilo que você havia pecado, por você não ter o conhecimento da palavra de Deus. E a partir daquele momento, como diz aqui, aquele que é nascido de Deus, né? Ou seja, nasce a nova criatura, deixando para trás todos os erros, tudo aquilo que fez errado, e nasce uma nova criatura, andando conforme a justiça de Deus, né? Seguindo os passos de Cristo. Então, essa pessoa não pode mais continuar pecando, né? Porque ela já reconheceu, ela já identificou, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Então, a gente fala isso, se refere muito às pessoas cristãs também, né? Pessoas que muitas vezes têm dificuldades nessa mudança, mas as pessoas que nasceram em Cristo novamente precisam, né, consertar, né, e compreender de uma vez por todas que o que era feito lá atrás não pode mais continuar sendo feito, certo? E os que não têm conhecimento precisam compreender que pecado é tudo aquilo que nós cometemos que transgride a lei de Deus, ou que fala na palavra de Deus que não é certo, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, vou ler alguns dos pecados capitais da Bíblia, que são pecados capitais. A gente fala que são os chefes, né? Os cabeças dos outros pecados, que através deles aí são onde entram vários outros pecados também, né? São os principais, vamos dizer assim, né? Onde os mais comuns, vamos colocar essa palavra, os mais comuns, onde é muito fácil a gente errar, né? Coisas que, como eu disse, a gente muitas vezes não identifica como pecado e que é bem corriqueiro as pessoas errarem nesse sentido e não entenderem que estão pecando através dessas ações, dessas atitudes, né? Que são a ira. A ira é a fúria descontrolada, né? Então, é irar-se descontroladamente. Então, nós temos que ter cuidado, né? Isso é um pecado. A ira, ela é um pecado. O orgulho, achar-se superior aos outros. Pessoa que tem muito orgulho é a pessoa que ela acha que ela é sempre melhor do que os outros, né? Tem ar de superioridade, né? E Deus não se agrada disso. Deus fala que nós temos que ser humildes de coração. Nós não devemos nos achar melhor do que as outras pessoas, porque afinal de contas nós não somos melhor que ninguém. A inveja, ela corrói, ela consome, ela nos impede de ver e desfrutar das bênçãos de Deus. Muita gente fala sobre esse sentimento, né? Então, nós temos que cuidar muito, né, sobre isso também. Porque em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ou seja, a inveja, além dela não permitir que a gente desfrute das bênçãos de Deus, como eu falei, ela acaba trazendo também, muitas vezes, manifestando maus físicos ao nosso corpo físico também. A luxúria é a falta de controle dos desejos carnais, principalmente sexuais, caindo em todo tipo de excesso. Toda imoralidade sexual começa na mente, no pensamento. Então, esse é o primeiro lugar onde nós devemos vigiar contra a luxúria. Então, muitas pessoas que são viciadas, né, nisso, pessoas descontroladas, em que para elas muitas vezes isso é normal, né? Inclusive a prática disso fora de um casamento, fora de um relacionamento, né? Então que a gente também consiga identificar que isso é um pecado, isso faz parte da luxúria, onde ela é um pecado sim, e que a gente começa a vigiar controlando os nossos pensamentos para que isso não se torne um hábito e uma prática, onde nós devemos ter esse autocontrole, né? A preguiça são pessoas que evitam todo tipo de trabalho. Aquela pessoa que está sempre se desviando, né? Que ela nunca quer fazer nada, ela nunca pode fazer nada. E são pessoas que acabam pesando na vida de outras pessoas, porque alguém acaba tendo que se responsabilizar por ela também, né? Pelo fato de ela não querer mesmo, né? Trabalhar, não gostar de trabalhar.
A avareza é amar mais ao dinheiro do que as pessoas. São pessoas que dão muita importância ao dinheiro e muitas vezes colocam o dinheiro acima do ser humano, acima do bem-estar das pessoas. Então, Deus não se agrada nem um pouco disso. Nós temos que entender que nós temos que nos preocupar primeiramente com o ser humano, com as pessoas, né? E não colocar o dinheiro acima e à frente disso. A gula são pessoas que vivem para comer, caindo frequentemente em excessos. São pessoas também descontroladas, né? Com esse hábito, onde elas só pensam em comer, são pessoas que não têm esse controle, vamos dizer assim. Então é isso que hoje eu venho trazer aqui para vocês, né? Alguns, falando principalmente dos 7 pecados capitais, como eu disse, e que são coisas que muitas vezes a gente traz os pecados de estimação, né? Como a gente fala, são os hábitos que a gente tem de fazer, mas que a gente precisa começar a identificar, né? Identificar o que é certo, identificar o que é errado, buscar na palavra de Deus, né? O que Deus acha sobre aquilo. Quando a gente tem dúvida, que a gente passe a pesquisar, que a gente passe a abrir a nossa Bíblia, ou até mesmo pesquisar no Google. Eu sempre falo, hoje a gente tem acesso à internet, por que não buscar lá, né? O que Deus fala sobre tal assunto, qual versículo fala sobre isso, porque assim nós vamos ter um conhecimento e um entendimento maior. Outra coisa que muita gente fala, quanto tempo Deus demora para perdoar os nossos pecados, quando nós identificamos e pedimos perdão para Ele, né? O mesmo tempo que nós demoramos para nos arrepender. Então, a partir do momento que nós nos arrependemos verdadeiramente e que nós decidimos não mais pecar, nós temos que pedir perdão para Deus, dizer, Deus, me ajuda, eu errei até aqui, mas eu não quero mais fazer isso, né? Me ajuda a compreender, abre a minha mente, abre os meus olhos, abre o meu coração, abre o meu entendimento para que eu possa identificar onde eu estou errando e que a partir daqui eu não quero mais errar, porque quando nós estamos pecando, nós não estamos pecando contra homens apenas, nós estamos pecando contra Deus, contra as leis de Deus, né? E isso, pecado é muito sério. Porque Deus, Ele é bom, mas Ele é um Deus justo também. Então, nós precisamos ter cuidado com isso também. Então, fica aqui hoje o nosso devocional falando sobre isso, que a partir de hoje a gente consiga parar, refletir por um instante, analisar a nossa vida, o que nós temos feito até aqui e aonde nós precisamos mudar.